mas ele era semelhante para todos, tá? As interrupções em si ali e a quantidade de clientes afetados não mudava, né, em nenhum dos casos, só mudava a quantidade de consumidores. O objetivo aqui é trazer para vocês clareza em algumas situações, tá? Ah, primeiro, a resposta das perguntas, né, para os três cálculos são essas aqui, essas em amarelo aqui. Que basicamente quer dizer o quê, né? A pergunta era qual foi o deck do período, né? Então aqui era o período, vamos pensar assim, tava em horas, né? Então não tem dificuldade nenhuma. Somatório total vezes a quantidade de horas que ficou desligado, né? Então aqui tá consumidores afetados vezes a quantidade de horas, né? Dá uns. Ah, aqui é importante falar isso aqui, ó. Esse cálculo aqui, ó, gente. Para cada projeto que a gente for fazer, a gente vai ter um indicador que se chama CHI, tá? Mas ele é o deck. Mas cada obra tem um CHI específico, que é cliente hora interrompido. Então, essa parcela de desligamento que a gente vai fazendo aqui para a execução de obras, né, ela vai ser somada na parcela depois geral do deck, tá? Então, para nós é importante, pensando assim em distribuidora, né? Não adianta só ter o dinheiro para fazer a obra. Tu tem que ter saldo de deck para tu poder fazer aquelas obras. Então, por isso que é importante trabalho de linha viva, trabalho em dia de sol, que tu consiga estar executando com o auxílio da linha viva, né? Para tu estar tendo o menor uso, digamos assim, do deck que a gente tem disponível para executar a obra, né? Senão, a distribuidora acaba saindo fora daquela meta lá que é estipulada pela ANEEL. Então, acaba desligando demais os clientes e assim por diante, tá? Então, aqui basicamente a gente faz as multiplicações aqui de acordo com a quantidade de horas e a quantidade de clientes afetados, vai ter os resultados e divide pela quantidade total de clientes, né? Então, para o primeiro cenário aqui era uma quantidade total de 2.000 clientes, depois 12.000 e depois 220.000. Aqui, se a gente for pensar, né, por que essa quantidade de clientes? Porque essa aqui normalmente é uma quantidade de clientes fictícia, tá? Mas é uma quantidade de clientes aproximada da realidade que a gente encontra quando a gente está tratando de um ramal de distribuição, né? Então, o ramal ele tem uma derivação a partir de uma rede troncal. Aqui seria uma troncal. E aqui seria, vamos pensar, uma distribuidora ou uma cidade, né? Então, ou uma região metropolitana, né? Então, vamos pensar aqui por região. Essa quantidade de clientes aqui. Então, qual que é o objetivo sempre, né? Quando a gente está elaborando os projetos de maneira geral, né? E a quantidade de CHI, né, de cliente hora interrompido, seja a menor possível, né? E como que a gente consegue reduzir essa quantidade de consumidores afetados aqui, né, nos nossos projetos, nos nossos desligamentos, né? Não é simplesmente reduzindo a quantidade de horas que vai ficar desligado, né? Porque tem, por exemplo, para me reduzir o CHI, eu poderia vir aqui e baixar isso aqui para um e ia estar baixando para 500, né? Só que é viável fazer em uma hora esse desligamento? Normalmente não, né? Então, o desligamento em si, a duração, não tem muito o que fazer. Vai ser de durações normalmente até 6 horas de desligamento. Mas o que a gente consegue mexer e tá atuando é a quantidade de consumidores que a gente vai estar afetando, né? Então, se a gente for pensar num ramal, né? Quando a gente fala de ramal, ele parte de uma derivação de uma rede troncal, que seria dessa parcela aqui. Então, por exemplo, ao invés de eu estar desligando aqui 12.000 clientes, eu vou estar mexendo num ramal que está pegando 2.000 clientes. E daí, dentro desse ramal que pega 2.000 clientes, eu estou desligando um transformador que tem, sei lá, 500 consumidores, né, conectados. Deixa eu só admitir aqui o colega. Aí. Não sei se vocês pegaram a lógica do negócio. Então, eu vou segmentando essa parcela de consumidores até eu chegar no mínimo possível. Por exemplo, para mim instalar um transformador, eu preciso desligar somente esses 500 clientes aqui. Eu não preciso voltando na linha do tempo, ali no percurso elétrico, digamos assim, do caminho, e desligar uma chave anterior, um religador anterior, né? Que vai pegando maior parcela de consumidor. Então, essa aqui é uma lógica de tu desligar uma menor quantidade de clientes possível. Tem como tu mandar esse material aí no grupo do WhatsApp ou não, Renan? Esse Um aqui? print, alguma coisa, é? Tem, claro. Então, eu já mandei. E, Renan, só uma dúvida ali. O CHI, tu tinha pedido pra gente calcular também? Eu só calculei o DEC e o FEC.
Não, não precisa. O CHI é só um. O CHI, ele é deck, tá, gente? Isso aqui é deck, tá? Quando eu tenho uma quantidade de clientes desligados por um tempo, ele é deck. Só que quando a gente está falando do projeto em si, né, pensando na elaboração do projeto, eu mudo a nomenclatura de deck para CHI, né? Mas são sinônimos, né? Quer dizer a mesma coisa. O deck, quando a gente fala na distribuidora, é muito mais relacionado a um deck global, né? A um CHI, se a gente for pensar em, seria o CHI de todas as obras, o temporal de todas as obras, né? Então, isso acaba sendo um indicador global. Se a gente for quebrando esse deck, né, a gente vai chegar no CHI, que é obra por obra. Então, cada obra que a gente está fazendo tem uma parcela que complementa o deck da distribuidora no final das contas, tá? Não sei se fez sentido para vocês. Sim, obrigada. Tranquilo. E o FEC aqui, né? Acaba que também não tem muita dificuldade. O FEC daí tu não precisa. O FEC em si, que é a frequência, né, de interrupção, não importa a quantidade de horas que foi interrompido, tá? Então, por exemplo, uma interrupção de 1 minuto ou de 6 horas, para o FEC quer dizer a mesma coisa. De 1 minuto não, né? Acaba contando o FEC a partir de 3 minutos sempre, né? Menos do que menor do que 3 minutos não conta. Ó, acho que tem alguém com o microfone aberto. Aí. Então, o FEC também, se desligou por 3 minutos ou mais, ou 1 hora, 2 horas, 6 horas, né? Acaba que não tem diferença, digamos assim. É a frequência, né? Então, se desligou em determinado, eh, sem ter relação com o tempo, né? De duração, conta como um desligamento. Então, aqui a gente teve. O FEC é o seguinte, né? A gente teve 4 desligamentos do ano e esses desligamentos aqui somaram 2.600 clientes. Então aqui o primeiro resultado de FEC, né, para 2.000 clientes aqui vai ser de 1,3, depois de 0,21, depois de 0,11, né? Aqui acaba que nem usa tanta casa decimal. Aqui usa só 2 casas decimais. Aqui, isso aí. Basicamente é isso aí. Para esse exercício, ficou alguma questão? Alguma dúvida e tal? Como que chega nos resultados? Pois eu vou mandar isso aqui. Outro print para vocês. Aqui no chat. Ok. E depois a gente tem aqui também o. Deixa eu achar aqui. Esse questionário aqui que foi feito, né? Então, quantas distribuidoras temos no Brasil, né? Aqui a gente chega em 105. Alguém achou algum número diferente disso? Eu achei 105 também. 105, né? 105. Uhum. Aí a outra pergunta era: quantas UCs temos no Brasil? 89 Ah, milhões? o meu foi grande aqui, não sei se está certo. Pode falar. Deu 2.859, não sei se está certo. 2.159. É, O... 859. Isso para a primeira pergunta? A segunda ali, né? Não, para a segunda é 89 milhões. 89,9 milhões. Tá, então Quantas foi UCs, errado. né? Tá, Quantas unidades consumidoras temos no Brasil, né? tá. Então eu errei. Deixa eu até fazer um print aqui. Depois a outra pergunta era quantas E, Renan, distribuidoras. Opa, pode falar. desculpa atrapalhar ali, mas Capaz? eu achei, tô procurando aqui, eu achei 53 distribuidoras aqui para mim, puxou pelo menos. Não sei se eu fiz algum filtro errado, alguma coisa aqui no BI. Deixa eu compartilhar aqui, então. Peraí. Não, 52 distribuidoras, uma designata e 52 permissionárias. Por isso que dá os 105. É isso aí, ó. É que talvez.
É que eu fui pelas aqui, ó, quantidade de distribuidoras, ó. Tá aparecendo pra vocês aí? Sim. Tá aparecendo. Sim. Aqui, ó. Somando permissionária e concessionária, tá? Vai dar Ah, as eu 105. coloquei só a concessionária, acho Ah, eu. tá. Tá, mas tá no caminho certo. É basicamente isso aí. Aqui a Ah, então quantidade. agora achei o 105 agora, beleza. Tá, beleza. Aqui a quantidade total de UC, né? Então, as 89 bilhões de UCs, 89,9, né? Aí a outra pergunta era: quantas distribuidoras e permissionárias, né, temos no Rio Grande do Sul? Aí eu encontrei 20, né? 20. 20? Botei 13 permissionárias e 7 concessionárias. Vários. É isso aí. Quantas UCs temos no Rio Grande do Sul? 51 mil. Não. 5 milhões. 5 Cinco milhões, milhões. Isso aí. 166,747. Boa. E depois tinha algumas perguntas de deck e FEC aqui. Vocês conseguiram se achar nesse outro indicador aqui? E a primeira pergunta era assim: qual foi o deck das distribuidoras do Rio Grande do Sul de 2020 a 2024, né? Aí era esse outro BI aqui, que é o deck FEC mensal, né? Esse carinha aqui, ó. Clica nele. Aí aqui vai pegar a região sul, ou Rio Grande do Sul, né? Aqui eu fleguei RGE, mas aqui é só marcar todas. E daí a gente começa a encontrar os valores, ó. No primeiro ano de 2020, né? 14,29 de DEC, 7,52 de FEC. E daí só é ir mudando os anos, né? Vai subindo aqui no tempo, ele vai ajustando os dados, ó. 13,64, 6,65. 22 e assim por diante. E vai subindo, né? Vai subindo nos anos aqui. Era só registrar esses valores aí até 2024. 24 não apareceu aqui. Acho que deu algum bug. 2024 também não apareceu pra mim. Mas eu só somei, não sei se vai dar É? certo, né? Só É, eu somei ali. somei também. É a soma dessas parcelas aqui, tá? 1,36, 1,28, 1,27, até fechar os 12 meses. Eu só queria conferir ali, Renan, quantas distribuidoras permissionárias temos na RS. Eu não consegui ouvir o que vocês falaram. Eu coloquei 20 distribuidoras e 13 permissionárias. É isso ou era 7 permissionárias? É 20 no total, tá, Karine? Então, Ah, se, tá. se a gente for voltar aqui no Rio Grande do Sul, ó. Deixa eu botar aqui RS. Ia dar 13 permissionárias e 7 concessionárias, dá 20. 7 concessionários e 13 permissionários, isso aí. Dá Ah, as 20. beleza. Tá certo. Vou ajustar aqui. Uhum. E aqui para 2024, daí seria só somando as parcelinhas aqui. Dá para exportar isso aqui para Excel, também fica mais fácil. E o FEC é a mesma coisa. Para quem fez aí, fácil de se achar ou difícil? Fácil. É tranquilo, é bem tranquilo você achar. Tranquilo. Uhum. Tá, beleza. Então a correção basicamente é isso. A gente tem agora que ver uma normativa aqui que é a Resolução 1000. Deixa eu só achar ela aqui. Eu não vou passar ela toda para vocês, tá? E não vou nem. Eu acho que é muito mais fácil tratar ela com exercícios do que com leitura de norma, porque ela tem 323 páginas, tá? Ah, e a ideia, né? Eu vou mandar aqui para vocês no chat também, é que vocês elaborem, respondam algumas perguntas aqui, ó, baseado nela. Deixa eu só achar aqui. Esse Teams da FTech aqui, ele é bugado, ele não deixa mandar arquivo.
Espera que eu vou mandar no grupo de WhatsApp. É melhor mandar no WhatsApp, que daí a gente consegue. Mais fácil, né? Sim. Ali, ó. Eu mandei no grupo de WhatsApp, dei uma olhadinha ali. Deixa eu só. Compartilhar a tela aqui com vocês. Só um pouquinho aqui. Eu tenho uma apresentação resumida, a resolução 1000, tá? Até para explicar para vocês. Ela acaba sendo um documento, tá? Que ele agrupou vários documentos que eram, por exemplo, antes era a resolução 414 que a gente utilizava para a área de distribuição, tá? E a resolução 414, ela tinha, sei lá, 60 páginas. E só que essa resolução ela ficava linkando para várias outras normativas e acabava ficando confuso, sabe? Então a ANEL acabou fazendo um agrupamento, né? Condensou, digamos assim, nessas normativas secundárias que complementavam o 414 e acabou criando a resolução 1000, tá? Então vou apresentar aqui para vocês um resumo, tá? Do que aconteceu. E depois eu vou passar a resolução 1000 para vocês, o arquivo dela em si, e depois o questionário que eu mandei no grupo para vocês estarem respondendo, tá? É bem tranquilo também de estar achando as respostas. Então, basicamente aqui, Resolução Normativa 1000 de 2021, né? Que foi quando ela entrou em vigor. O que que a gente vai ver aqui, né? Informação geral, prazo e as principais alterações. Então, a Resolução 1000, né? Foi a consolidação dos atos normativos. Aqui as principais alterações, né? Questão relacionada ao PID, né? Que é o ressarcimento de danos elétricos. Etapas e prazos para execução de obras de conexão, que também foi agrupado. Questão de atendimento ao público, tá? Isso aqui, para nós, acaba sendo importante esse item aqui. Deixa eu ter fazer a caneta. Essa parte de atendimento ao público, né? Que além de ter toda a parte de site, de projetos, agências de atendimento, né? A RGE acabou tendo que implementar uma parte de call center também para retomar um call center, né? Digamos assim, para atendimento técnico, né? Antes o call center era muito mais voltado para a parte de atendimento por exemplo, deu um desligamento de energia, vai ligar para o call center normalmente, né? Agora também tem a parte de atendimento para dúvida técnica. Questão relacionada à alteração de titularidade de conta, né? Aqui é uma informação relacionada à devolução de valores em dobro, né? Então, existe alguns momentos em que a concessionária tem que fazer a devolução em dobro, né, do valor que foi cobrado, né? Dentre eles, por exemplo, vamos pensar assim, no âmbito de projeto, né? Tô lá elaborando um projeto e por algum motivo eu fiz uma tramitação errada, equivocada, que eu acabei onerando o cliente, né? Então, isso não deve acontecer, mas pode acontecer, né? Em algum momento. Tem alguns processos que são manuais, e isso pode ocorrer. Então, se for identificado esse equívoco, acaba que o valor que foi cobrado do cliente ele é devolvido em dobro, né? Então, tem isso também. Aqui, suspensão indevida e descumprimento de prazos, questão de arredondamento de valores, aplicação do IPCA, né, nas correções, concessão automática de tarifa social, né? Isso aqui é para quem já é cadastrado na parte do governo ali, quem é baixa renda normalmente, tem já uma tarifa social, né, aplicada na conta de energia automaticamente. A questão relacionada à irregularidade de medição. Aqui é o programa Casa Verde e Amarela, né? Que isso aqui praticamente não tem mais. Isso aqui era muito relacionado ao antigo Luz para Todos, tá? Isso aqui, então, praticamente a energia elétrica no Brasil, ela já é quase que 100% universalizada. E questão para facilitar a quitação de débitos, né? Então, aqui, se alguém tiver algum débito, alguma coisa nesse sentido, foi feito canais ali para facilitar o pagamento das contas, tirar os juros, enfim, tem um monte de facilidades que acaba tendo.
Aqui, então, a resolução 1000, né, consolida o conteúdo de 61 normas, né? Então, antes a gente tinha que estar acessando 61 normas distintas para estar amparado em tudo que a resolução 1000 atende, né? Então, ela foi feita para agrupar toda essa informação. Então, aqui teve ó, a linha do tempo, né, da implementação da norma, que não importa tanto. Aqui as principais alterações, então, né, a gente já falou. Aqui está explicado, né? Então, ressarcimento de danos elétricos, né, que é o PID, né? Isso aqui ocorre quando, por exemplo, lá cai um raio, queima alguma televisão, uma geladeira, alguma coisa nesse sentido. Ou às vezes para produtor rural também, tô lá colhendo com a minha colheitadeira e eu acabo batendo num sty, por exemplo, ou vamos pensar assim, um item que já ocorreu, né? Então, foi removido um poste que tinha sty e a empreiteira acabou deixando lá no chão a âncora do sty, né? Aquela parte metálica de ferro maciço que fica ancorada no chão, né? O certo é cavocar e cortar esse item fora, né? Eles não conseguem arrancar 100%, mas eles conseguem fazer uma escavação ali de uns 10, 15 centímetros e tá cortando rente ao solo, né? Eles acabaram deixando essa haste para fora ali, uma haste que tem, sei lá, uns 40 centímetros e pegou nos dentes de uma colheitadeira, né? Isso acabou entrando como um PID, né? Que é um ressarcimento. Então, aqui foi aumentado o período, né? Em que o consumidor pode solicitar o ressarcimento para 5 anos. Ah, foi colocado também a possibilidade de o consumidor consertar o equipamento danificado antes do pedido de ressarcimento ou da verificação pela distribuidora. Foi atualizado, né, o ressarcimento ser pago pelo IPCA, né? Então tem correção pelo IPCA. Aqui, conexão ao sistema de distribuição, né? Também foi simplificado e reorganizado as etapas, né? Etapa e-mail eletrônico para todos os usuários. Então, isso aqui também é um item que a RG ainda está se adequando, né, para ficar 100% nessa questão, para que os pedidos de conexão de baixa tensão e média tensão já são 100% digitais, né? Mas às vezes um aumento de carga, alguma coisa mais complexa, um item mais pontual, ele ainda não tem a opção específica no site de projetos, né? Então, às vezes vai ter que ser uma tratativa via agência de atendimento. Aqui a vedação da cobrança de custos administrativos, né? Engenharia e ambientais. Então, basicamente, o que está dizendo, né, que a ANEEL está proibindo a distribuidora de cobrar do cliente custo administrativo, custo de engenharia, que é onde a gente se enquadraria, custo ambiental, questão relacionada à desapropriação e outros, né? Então, isso tudo é tratativo que tem que ser feito pela distribuidora. Pessoal, se vocês forem tendo dúvida, vocês vão questionando, tá? Aqui a redução das etapas barra prazo, né, para conexão de GD e compensação em caso de atraso. Esse aqui é para facilitar para as empresas, né? Então, isso aqui foi feito, digamos assim, se tu é empresário, tu quer abrir uma empresa até 140 kVA, né? Se não tiver obra em via pública, tua empresa tá ligada em até 45 dias, tá? Então, isso aqui acaba facilitando para que tem empresa, né? Claro, tem que estar até 150 metros da rede, né? Então, aqui as principais alterações, né? Orçamento de conexão, estudos e projetos da distribuidora. Então, aqui estão os artigos, tá? Normalmente vocês, quando forem pesquisar na resolução, ou vocês vão usar artigo, né? RT ponto aqui e o número do artigo, ou vocês vão ter que usar a palavra-chave, tá? É difícil tu pegar e ler a resolução do começo ao fim, né? Porque é tudo artigo e inciso, né? Então tu vai ficar lendo, lendo, lendo e acaba que tu não vai estar buscando informação do que tu quer, né? Sempre que tu quiser consultar a resolução, a gente usa muito Ctrl F, né, que é o atalho de localizar ali para estar pesquisando a palavra-chave do que a gente está buscando. Às vezes é algo relacionado a prazo, às vezes é algo relacionado a enquadramento de classe, né? Então isso tudo acaba facilitando usar o atalho de pesquisa, né? Mas essas alterações, artigo 64 incluído um novo parágrafo e definido que a distribuidora deve elaborar um único orçamento de conexão para você, né, contemplando a carga e a geração. Então, incluída a possibilidade de que no pedido de conexão, o consumidor e demais usuários possam optar que a primeira vistoria seja realizada somente após sua solicitação.
No caso de ser do grupo B, deve ser realizado no prazo de até 120 dias contados da aprovação do orçamento de conexão, para que não haja cancelamento do orçamento. Incluídos novos aspectos que o orçamento de conexão deve conter. Houve acréscimo de texto de maneira a imputar providências adicionais à distribuidora quando a resposta ao consumidor, após análise das informações e documentos. Incluído um novo parágrafo que norteia como a distribuidora deve proceder caso a conexão nova ou aumento de potência injetado, né, implique inversão de fluxo, isso aqui muito relacionado a GD, inversão de fluxo de potência de transformação da distribuidora no disjuntor do alimentador a este caso. A distribuidora deve realizar estudos, né, que devem compor o orçamento de conexão para identificar quais opções viáveis para eliminar tal inversão, né? Isso aqui é o artigo 73. Isso aqui a gente acaba que quando tem inversão de fluxo, né, no sistema de distribuição e entra um pedido de geração, né, a gente acaba fazendo no mínimo 4 alternativas, né, para o cliente ali para que ele possa se conectar, né? Então, é feita essas possibilidades. Artigo 83, né? Então, são incluídas novas situações em que o orçamento de conexão perderá validade. É vedada a comercialização de orçamento de conexão, né? Decorrendo sobre as providências quando a sua caracterização. Que é a parte de atendimento ao consumidor, né? Então, ampliação dos canais de atendimento obrigatórios, além dos existentes atualmente. Obrigatória adesão ao consumidor Gov, né? A informação de protocolo ao consumidor é obrigatória para todos os canais de atendimento. Então, sempre que for feito um atendimento, né, ao cliente, seja por WhatsApp, ali que o pessoal normalmente contata o time da análise ali, ou seja, por uma ligação telefônica, sempre tem que ser feito um protocolo, né? O consumidor é quem define a natureza de sua demanda, né? Informação, reclamação, serviço. O atual modelo do Nexus 1 foi alterado, né? Maior detalhamento e considerado no módulo 8 do ProDist. O módulo 8 do ProDist, tá? Não vou passar para vocês, mas ele é um módulo bastante interessante, né? E é importante para a distribuidora. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, ele está naquele link que eu passei para vocês ontem ali. O módulo 8 ele vai tratar de qualidade de energia, tá? Então, entra muitas obras que eu comentei com vocês no começo ali, relacionada a PMD, né, que é o Plano de Modernização da Distribuição, projetos de reclamação de cliente ali, quando entra no nível de tensão, né? Tudo isso acaba entrando na qualidade de energia, que é o que o módulo 8 vai tratar. Ah. Aqui para alteração de titularidade, né? Isso aqui dá para fazer sempre pelo aplicativo, para quem for fazer alguma mudança. Aqui, devolução em dobro, né, que eu tinha comentado para vocês. Então, cobrança indevida por erro da distribuidora. A devolução deve ser em dobro, independente de dolo ou culpa da distribuidora, né? Então, qualquer equívoco ali que a gente acaba cometendo, né, não é normal, né, mas pode acontecer. A gente tem que devolver em dobro. Aqui, devolução simples, né? Só pode ocorrer quando a distribuidora comprovar que o faturamento foi a maior, o faturamento a maior foi causado por motivo atribuível ao consumidor ou a terceiros. E decisões da distribuidora, bem como procedimentos para compensação do faturamento, devem ser fundamentados por escrito para o consumidor. Aqui, questão de prazo, né? Violação de prazo e suspensão indevida. Alteração da fórmula de compensação em caso de descumprimento de prazos regulados ou de suspensão indevida. É bem. Aqui, questão de arredondamento, né? Então, proibido o truncamento de grandezas elétricas e valores monetários. Então, aqui basicamente está dizendo que é proibido tu cortar casa decimal, né? Para arredondar tanto valor monetário quanto grandeza elétrica. E tu só pode arredondar 2 casas decimais para os valores monetários. Isso aqui, né, parece besteira, né? Por que que é proibido o truncamento, né, de grandeza elétrica? Não sei se vocês pensaram nisso, mas eh, quando for, quando a gente está olhando, vamos pensar assim, um JET 13 da vida, é ele que delimita as categorias da onde tu tá, onde a tua instalação vai estar inserida, né? Se é uma categoria C6, C7, C8, C11, né? Isso aqui é importante na parte do. Muita GD, ela vai sempre estar no limite dos 75 kW. Então, cara, é difícil ser 75,00. Daí
isso acaba sendo proibido, tá? Então, às vezes, o pessoal acaba deixando 75,00 para enquadrar numa C11, né? Que é a maior categoria atendida em BT, né? Mas, se for levar o pé da letra e pedir os datasheets certinho ali, pode ser que encontre algum problema. Concessão da tarifa social, né? Ao cadastrar a unidade consumidora em subclasse de baixa renda, né, de forma automática, após verificar o atendimento dos critérios. Então, isso aqui é muito relacionado ao Gov, né? Quando te cadastra no Gov, lá que tu recebe, por exemplo, Bolsa Família ou algum outro benefício social ali do governo, ãh, a parte ali da tua tarifa de energia, né, tua conta, ela já entra como baixa renda normalmente, tá? Então, isso aí acaba sendo automático. Aqui, questão de cobrança por irregularidade de defeitos em medição, né? O processo de irregularidade deverá ser disponibilizado em espaço reservado de atendimento pela internet. O prazo de cobrança retroativo da irregularidade é de até 36 ciclos, tá? Defeito na medição, o prazo para compensação são de 3 ciclos. No caso de cobrança por medição a menor, é de 60 ciclos. No caso de devolução por medição a maior. Aqui o programa Casa Verde e Amarela, tem muito. E aqui, redução de juros da quitação de débitos, né? Então, aqui traz a possibilidade de parcelamento ou antecipação de débitos de consumidores. Isso aqui não estava previsto na Resolução 414, né? Então, era sempre pagamento em uma vez só, agora tem parcelamento. O consumidor terá direito à quitação antecipada de débitos total ou parcial, conforme define, né? Mediante redução proporcional de juros e demais acréscimos. Mantidas as regras para consumidores de baixa renda, né? Parcelamento obrigatório de débitos não parcelados anteriormente, no mínimo 3 parcelas. Parcelamento deve ser realizado na fatura ou mediante solicitação por outro meio. Basicamente é isso que a resolução 1000 acabou agrupando, tá? O que eram as 60 resoluções acabou virando a 1000 e ela acaba trazendo todos esses itens agrupados. Deixa eu parar aqui de compartilhar um pouquinho. Deixa eu trazer para vocês a resolução. No Moodle eu coloquei alguns links para vocês estarem olhando, tá? Vai ter dois vídeos para vocês olharem e um vídeo ele é uma sequência de vídeos, tá? Então ele vai tratar sobre prazo, falta de energia. Deixa eu até compartilhar aqui. Só agora que eu tô vendo a tua pergunta, Nicolas. É verdade que se o consumidor fazer a leitura em vez do agente e lançar no aplicativo tem desconto na luz? Cara, na verdade eu nunca ouvi falar disso, tá? Até porque eu sei que em área rural, normalmente o leiturista ele vai de 3 em 3 meses fazer leitura, tá? Pelo menos em área rural, se não me engano, é assim, tá? E o que acontece? No terceiro mês, né? Se tu não dá a leitura, por exemplo, vamos pensar assim, em janeiro. Janeiro o leiturista foi lá e fez a medição. Então vai ser a medição do medidor que tá lá. Aí no fevereiro ele não vai. Março ele não vai. Ele vai voltar teoricamente em abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, abril ele vai ir de novo. Se a medição de fevereiro e março foi muito a maior, né? E ela é feita sempre por média, nos meses que o leiturista não vai, acaba que em abril tu vai ter uma fatura bem maior, né? Então, se tu lançar a menor, meio que não. Tu vai estar gerando um problema para ti mesmo, né? Porque quando o leiturista for e ele lançar a leitura correta, né? Tu vai ter essa cobrança da fatura que tu não fez. Vamos dizer assim, no meu leitor lá tava dando 1000 kW. Eu passei 800. Tu pode passar, digamos assim. Mas quando o leiturista for passar lá no terceiro mês, digamos assim, que eles sempre vão, ele vai estar lá no leitor, sei lá, 1800. Então ele já vai pegar essa diferença aí que tu não lançou, entendeu? Em algum momento essa diferença ela vai ser cobrada. Não sei se ficou entendida essa parte. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou passar aqui o link dos vídeos no Teams mesmo.
Pra vocês darem uma olhadinha quando vocês puderem. Ali. Deixa eu só compartilhar aqui. Aqui, ó. Eu coloquei no Moodle, tá? O link da resolução 1000, mas é fácil de pesquisar também. Coloca REM 1000, que vai aparecer já certinho. Então ela tem 323 páginas, tá? Acaba que é uma leitura um pouco maçante, não faz sentido eu ficar lendo isso aqui pra vocês, até porque vocês não vão assimilar e vão ficar só lendo o item, né? Mas basicamente aqui o interessante para mostrar, né, seria o jeito de pesquisar, tá? Na resolução 1000. Normalmente tu vai estar usando aqui, deixa eu achar aqui uma parte aqui da parte de execução de obras, é uma parte para nós de projetos importante. Então, geralmente tu vai usar sempre um Ctrl F aqui, né, para tu estar localizando palavra-chave. E se tu já sabe os artigos que tu quer pesquisar, né, tu bota RT, um ponto e o artigo que tu tá buscando. Artigo 22. Então, vamos lá. A distribuidora, quando solicitada, deve disponibilizar informação e dados atualizados do seu sistema elétrico. Tá? Então, isso aqui, sempre que vocês precisarem de informação atualizada, né, do sistema elétrico, vocês podem estar pedindo. E a distribuidora vai fornecer para vocês. Informação da capacidade das barras de suas subestações destacadas no plano de expansão do sistema elétrico, né? Então, o quanto de potência eu ainda posso estar consumindo das barras, o valor de corrente de curto-circuito presumido para o ponto de conexão desejado. Então, isso aqui tudo é informação que a distribuidora acaba passando. Deixa eu botar aqui outra. Aqui, ó, da execução de obras. Artigo 87. A distribuidora deve obter as licenças, autorização ou aprovação da autoridade competente, além de adotar providências necessárias para a desapropriação ou instituição de servidão administrativa necessária para a execução de obras de sua responsabilidade. Então, isso aqui são todos itens que tá na norma, né, na resolução, e às vezes para nós a gente não vai saber, a gente sabe o que a gente quer buscar, né? Então, tu sabe a pergunta que tu quer estar te fazendo, né? Então, tu sabe a palavra-chave que tu vai estar buscando, né? Ah, eu quero saber algo relacionado a prazo, vou escrever prazo aqui na pesquisa, né? Então, ele vai listar algumas vezes, tu vai até tu achar o que tu tá procurando, tá? Então, tu vai muito por palavra-chave e artigo, né? Ahn, Dito isso, né? Vou dar um tempo para vocês aí. Acho que 1 hora é o suficiente para vocês estarem respondendo, né? O questionamento aqui relacionado à resolução 1000. Eu mandei aqui no, eu mandei no WhatsApp. Basicamente, são essas 11 perguntinhas aqui, né? Que já vão dar uma boa base para vocês de como pesquisa na resolução, né? E vão dar alguns insights importantes depois também para quando forem estar ali conosco em projetos, né? Para quem for estar. Então, eu já botei aqui, tá? Onde vocês vão estar procurando, que é na resolução 1000. E já dei um título aqui para vocês estarem se baseando, tá? Então, essas duas perguntas aqui onde vocês vão achar questão relacionada do orçamento estimado. Essas aqui de baixo, do orçamento de conexão, né? Aqui, da execução de obras. Então, são todos os artigos ali que vocês podem estar localizando, né? Então, por exemplo, se vocês forem aqui, ó, e a informação, resolução 1000, ó, da execução das obras, né? Vocês já vão ter o item aqui certinho, ó. As perguntas elas vão estar, por exemplo, dentro desse, as respostas no caso, né, vão estar dentro desse dessa seção aqui, né? Então são 11 perguntinhas aí, é bem simples teoricamente, tá? É mais para vocês exercitarem a pesquisa na resolução 1000, que é o jeito que a gente vai estar usando depois ela no dia a dia. Por que disso, tá? Porque outras áreas da distribuidora, né, então que não são área técnica. Pode ser uma área comercial, pode ser um consultor de negócios, né? O pessoal, eles não são leigos, mas ele não é do domínio deles, tá? Então, normalmente eles vão estar pedindo auxílio sempre para nós ali, para a gente estar respaldando eles nas respostas que, por exemplo, a área de consultor de negócios, eles vão estar lidando com grande empresa,
ou com o poder público, então com prefeituras, né? E normalmente esse pessoal de fora da distribuição, eles têm dúvidas e acabam questionando eles, que é o canal de acesso para a distribuidora. E às vezes eles vêm recorrer a nós para tirar a dúvida relacionada à resolução. Como nós aqui de projetos somos a área técnica, né? Acaba que a gente responde para eles ali para dar esse respaldo aí na construção da resposta o melhor possível, né? Eu vou mandar o link aqui também no grupo. Deixa eu baixar a resolução aqui, que daí eu vou mandar ela em PDF também para vocês. E aí, Karine, já viu a resolução 1000 com o Dani? Ou ainda não? Oi, Renan, ainda não. Ainda não. Tá bom, tem que ver. Hoje a gente começou a mexer no XD. Com o XD já fica tudo mais fácil, né? É verdade. No começo sempre fica com um colega junto, ou não? Sim. Se de repente acontecer e o cara for contratado, alguma coisa pela EGEL, tu já trabalha sozinho direto. Não, tu vai ter um monitor, digamos Tipo um assim. padrinho, sim. É um padrinho, exato. Essa é a palavra. É um padrinho. Vai estar te acompanhando por todo o tempo que tu precisar ali. A gente vai sempre ter o suporte do padrinho para estar tirando dúvida, né? E depois, até no dia a dia, quando for mais para frente ali, para projeto mais complexo, assim, ou alguma coisa mais casca grossa, é bem comum a gente se reunir num grupo de trabalho, assim, para tomar uma decisão em conjunto, às vezes, ou tá discutindo melhor, né, o como vai estar sendo Sim. tratado aquele projeto específico. Então é uma E área qual com é a, bastante troca. e qual é a probabilidade de conseguir uma vaga depois de terminar o curso? Cara, Te para botei quem for em maus ó, lençóis agora, né? não, na verdade não. Vou te falar o seguinte, ó, meu. O problema é terminar o curso, tá? Então, aqui, deixa eu olhar aqui, a gente tá estamos em 20 pessoas, né? Por experiência própria, tá? Das últimas turmas ali formou 5. O pessoal não consegue ir até o final, não O vai, pessoal por- desistiram ou. desiste. Ah, Então, aí vai de cada um, digamos assim, do interesse, tá? Mas de todos que se formam ali, cara, a grande maioria consegue trabalhar com nós. Porque é do interesse, entendeu? Tanto da empresa quanto. Só que um contrato de trabalho ele tem que fazer sentido para as duas partes, né? sim, Tanto com para a certeza. empresa quanto para a pessoa que tá buscando, né? Se tu. Por isso que, cara, eu acho que isso aqui se eu tivesse a oportunidade, eu iria sempre até o final, né? Porque, vamos lá, tu tá vendo como que é o dia a dia de trabalho. Tu tá vendo se faz sentido ou não pra ti. Tu tá vendo Exatamente. o tipo de problema que tu vai ter que responder, resolver, né? Então, tu vai ver se é pra ti sim ou não. Se for pra ti, tu for até o final e conseguir concluir ali, for bem, cara, provavelmente tu vai ser chamado. Beleza. E desses 5 que formou na última turma aí, algum tá trabalhando hoje ali com vocês? 4? 4 de 5. É um bom número, né? É, Ô, Renan, é, e tu ingressa em qual cargo aí, no caso, técnico de projetos, tu começaria? é técnico de análise e projetos. Aí ali é em número, tá? Tipo, é técnico de projetos um 2 e 3, né? É como se fosse o júnior, o pleno e o sênior depois. Mas inicia sempre pelo júnior, tá?
E depois para passar para pleno ou sênior, daí depende muito mais de ti do que de qualquer outra coisa, tá? É, como é prezado muito por meritocracia, né? Tu acaba, tu tem controle das tuas próprias metas, digamos assim, né? Então todas as metas relacionadas à produtividade, a desempenho, à qualidade, né? Isso tudo acaba sendo, são poucas metas que são metas quantitativas, né? Que se fala. Então é muito relacionado ó, tem aquele indicador para chegar, se tu conseguir chegar, chegou, senão não chegou. Praticamente são poucas metas que são qualitativas, né? Que acabam sendo item subjetivo, né? Por exemplo, tu depende o gestor foi com a tua cara sim ou não. Tô trazendo palavras, termos leigos, digamos assim, né? Termos chulos, né? Não é assim que funciona, mas entende-se dessa maneira, né? Quem é o gestor da área lá? É tu ou é outra pessoa? Não, o gestor da área é o Belé, é o Maurício. Mas em algumas demandas, né, eu acabo auxiliando ali relacionado à parte. Muito mais voltada à parte técnica, né, da parte comportamental em si, assim, acabo não opino muito porque não cabe a mim, né? Mas na parte técnica eu acabo ajudando ali o pessoal no que precisa. O Dani também apoia, o Dani apoia na parte de treinamento também, né, que é o que tá treinando a Karine ali e outro colega. Daniel Bagual de Bagé. Mas tem bastante rotatividade na área, assim, ou não tem muito? Cara, tem bastante, tá? E tem alguns fatores que explicam a rotatividade. O principal deles é relacionado a pessoas que vêm de fora aqui da região de Caxias do Sul, tá? Acaba que o pessoal, né, normalmente, às vezes é um pessoal mais novo e tal, e o pessoal fica com saudade, entendeu? Caxias do Sul é uma cidade que, vamos pensar assim, se tu tem família aqui e tal, tu tá tranquilo, né? Tu tem teu apoio, mas quem vem de fora às vezes acaba fica com saudade ao longo do tempo, né? Às vezes acaba não se adaptando e tal com o pessoal, mas Assim, é uma não, coisa óbvia, né? De repente, né? De repente, contratar uma pessoa de longe, você com certeza que a pessoa vai sentir saudade da família, né? Eu é, acho. mas por mais que tu explique isso, né? Às vezes a pessoa acaba abraçando a oportunidade e no momento que ela acaba aceitando, ela não é sincera com ela mesma, né? Digamos É assim, verdade. tu tá disponível para um novo desafio, pá, é numa outra cidade. Tu já viu o preço do aluguel aqui em Caxias do Sul, quanto que é? Entendeu? Tipo, são todas coisas que são explicadas e o pessoal acaba na hora topando, entendeu? Mas, não sei, tem que ser coerente consigo mesmo, né? Mas isso eu acho que é em qualquer lugar, né, pessoal? E também depois, né, tem bastante. Como a distribuidora ela atua no estado inteiro, né? A gente também sofre com. Sofre não, né? Acaba que é uma vantagem, digamos assim, para quem tá de dentro, que é. Tu pode te candidatar à vaga interna, né? Então tem uma modalidade ali que tu, por exemplo, vamos pensar assim, eu sou lá de Alegrete ou de alguma região ali da fronteira. E eu quero trabalhar em projetos, mas eu quero voltar depois de um tempo, que é o que acontece bastante também, né? A que a gente chama de banco de transferência. Então, quando abre uma vaga técnica, né, uma posição técnica naquela cidade lá, ou mais próximo daquela região, acaba que essa pessoa ela é convidada para ir também, né? Então, isso acaba, às vezes, roubando as pessoas de projeto para trazer elas de volta para a cidade delas, né? Isso também acaba pescando as pessoas, né? Digamos assim. Continua na empresa, mas em outro cargo, né? Isso que eu quero dizer. Mas a área de projetos só tem em Caxias do Sul.
Vocês conseguiram acessar o arquivo ali, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode estar comunicando. Ou às vezes alguma dúvida relacionada ali, como que funciona dentro da área e tal, pode estar falando que eu vou explicando. A gente vai ter uma visita técnica também, que eu vou ter que dar quando eu voltar de férias ali, eu tô voltando na quinta-feira, eu vou ver uma melhor data aí pra gente estar fazendo uma visita aqui na área de projetos também. Eu acho que tu já tinha voltado, porque o Matheus disse que tu vinha. Que tu voltava dia É, 29. voltar eu voltei, mas não voltei ao trabalho, digamos assim, né? Voltei só para as aulas aqui. Ah, tá. Tu já tem alguma ideia de quando vai ser essa visita, Renan? Vai ser agora ainda no mês de outubro? Ah, cara, ainda não tenho uma data certa, mas vamos fazer em comum acordo aí com vocês. A data que ficar melhor, eu tento organizar. Teria que ser num sábado, tá? Só para não atrapalhar ali muito o andamento dos projetos, né? E até para vocês, né? Quando não sair no horário de trabalho que vocês estão. Eu acho que num sábado aqui de outubro ou novembro fica bom, né? Só daí a gente escolhe o quando ficar melhor. Só espera eu voltar ali para mim ver também como que vai estar, se vai ter alguma reforma no prédio, alguma coisa nesse sentido para não conflitar, né? Mas a minha ideia é fazer num sábado daí. Não sei se fica bom para todos. O que que vocês acham? Eu acho que pra mim o sábado é bacana. Sábado pra mim também é tranquilo. É tranquilo. É bem tranquilo também. Tá, não, beleza.